Sejam todos bem-vindos. Eu sou Martiele Ferreira e estamos em mais um podcast Mulheres que Coragem. Hoje eu vou falar com ela, com essa mulher sábia, com um tema extremamente especial, que é o tema espiritual. Ela que é mãe, esposa, empreendedora, filha amada e cristã. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Martiele, por ter me convidado para participar desse projeto, né? Mulheres de Coragem. Estou muito agradecida mesmo. Que bom, fico muito feliz em ter você aqui também, né? De ter nos aproximado mais, né? De estar conhecendo mais a sua história, de estar fazendo parte também da minha vida, né? De nós estarmos construindo uma grande amizade, um grande pilar, né? Principalmente no mundo espiritual. Então, eu quero ser muito grata hoje, honrar você e, com certeza, trazer a tua história, a tua experiência com Deus, né, no seu mundo espiritual, hoje, para essas mulheres, para que você possa transbordar na vida delas. Eu que tenho te acompanhado no Instagram, te acompanhado de pertinho, o quanto você é importante, o quanto você é amada, né? E o quanto você transborda nas nossas vidas, né? E eu acredito que de várias mulheres, é por isso que eu estou aqui, que tenho várias perguntas para te fazer, né? Chão aí, como começou, me fala um pouquinho sobre você, quem é a Ana, e como começou essa paixão, né? Por Deus, essa paixão pelo mundo espiritual. Então, eu sou uma mulher guerreira, né? Sou mãe, eu sou esposa, sou serva de Deus. Então, na realidade, essa paixão nasceu antes mesmo, assim, de eu nem ter o conhecimento de fato, de verdade, de Deus, né? Porque eu vim, sempre desde criança, eu fui sempre envolvida nas coisas de Deus, né? Não em outra denominação, que eu vim de um lar católico, né? E Sim. Sempre envolvida nas coisas de Deus. Eu era uma criança, fui uma adolescente que eu participava das coisas da Igreja Católica. Então, eu amava aquilo, né? Fazia as peças teatral da igreja, eu era coroinha de padre. Olha então, só que legal! Eu sempre então, você assim. seguiu, ali no católico, você seguiu, né, toda Sempre. aquela doutrina que tem, né? Sempre. Eu não consegui, sabia, Ana? Eu não consegui seguir. Não, que eu venho de uma outra religião, né, sem ser católica, e eu lembro, tempos até antes de vir para cá, eu encontrei a minha primeira Bíblia do tempo de catequese. Uhum. E fazia catequese, mas eu não terminava a catequese porque tinha várias questões e eu fugia da catequese. Mas eu sempre estive ali junto com os jovens na Igreja Católica também. Eu fui uma criança que participava das coisas da igreja ali, e Sim. Fui uma adolescente que fui envolvida também na catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma, então, assim, eu sempre me dei demais, tudo que eu fazia eu me doava ali, e quando eu era muito interessada, muito intensa nas coisas do Senhor, na igreja, né? Quando surgiu o desejo de conhecer mais a fundo a Deus, né? A partir dos meus 15 anos em diante, eu queria conhecer mais um pouco de Deus, né? Que foi interesse. Bem na adolescência, né? Na adolescência. No qual hoje, se a gente for olhar para a situação atual, né, ver uma menina, né, falando com 15 anos, é diferente a mentalidade. Eu imagino você, né, hoje com 15 anos, falando que você quer conhecer profundamente mais a palavra, conhecer, ter mais intimidade com Deus, né? Justamente. Era isso mesmo mas assim, eu sentia que faltava algo. Eu sentia Sim. que eu queria ter uma experiência maior. E esse momento que você ali
virou, né, essa chave, assim, esse sentimento, né, de querer mais de Deus na sua vida, de querer conhecer mais? Veio de uma referência dentro da sua casa, da sua família, ou de alguma amizade, ou foi algo natural, assim, que aconteceu, um sentimento que vem, uma emoção, talvez, não sei. Na realidade, eu tenho uma irmã que hoje ela continua, né? Ela é cristã até hoje, como se diz na nossa linguagem, ela é crente, né? É crente, aham. É crente, e ela foi uma das, assim, pioneiras da nossa família a levar o cristianismo para a gente, né? E foi através dela que nasceu dentro de mim esse desejo de conhecer o Senhor Jesus mais a fundo, né? Foi através dessa irmã. Olha que legal. É sempre bom, né, ter alguém, porque a gente Uhum. sempre se aproxima mais de Deus, principalmente no início, por Justo. alguém, né? A gente olha Jesus em alguém, a gente vê o comportamento das pessoas, né? E o quanto isso é importante, né? O nosso nível de comportamento diante da Isso, palavra quando a gente descobre, né, quem realmente é verdade. Deus e o que ele é, É. né? E essa experiência que você contou ali, né? Que assim que você começou a conhecer a Deus, como foi sua experiência com ele? Então, dos meus 15 anos, nasceu dentro de mim um desejo de conhecer a Deus de uma forma diferente, porque eu achava que aquele Deus que eu tinha conhecido na época da minha adolescência não bastava, não era o suficiente para mim. Então, quando eu despertou dentro de mim, a partir dos meus 15 anos, que eu queria conhecer a Deus de uma forma diferente do que eu conhecia, eu, eu vim ter um conhecimento assim mais, digamos assim, mais abrangente, com mais clareza. Foi quando assim, a partir dos meus 20 anos, eu me entreguei de fato para o Senhor Jesus, né? E dos meus 20 anos em diante, hoje eu tenho 40, né? Então, desde os meus 20 anos, eu tenho uma paixão, eu tenho um amor, o amor da minha vida é Jesus. Então, eu me emociono às vezes de falar, porque é o amor da minha vida, né? Então, assim, e desde então, a gente passa por altos e baixos, mas, assim, sempre com aquela fé que existe um ser supremo, Sim. né? E não tem como não falar de Jesus, né? E o amor dele, como não se emocionar, né? Não, não Porque tem. é o verdadeiro amor e o único É, amor, com né? certeza. Real que nós temos. E a sua experiência, né? Tem todo aquele processo que muitas pessoas que estão assistindo provavelmente pode ter passado, mas tem aquelas que estão assistindo e que não teve essa experiência ainda com Deus, não viveu esse processo ainda com aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, né? E muitas mulheres têm essa dúvida ou têm essa dificuldade de chegar a esse ponto, né? Mas qual foi assim uma experiência que você teve, que você se sentiu amada, que você se sentiu filha, que Deus falou, chamou você pelo nome, que te deu um nome, te deu um propósito? Como foi essa experiência? Em que período? Foi no momento que você já aceitou Jesus? Ou foi em um outro momento que realmente você se viu, você e ele ali? Martiele, para mim, a minha maior experiência ao longo da minha vida cristã foi quando eu tomei uma posição de deixar minha vida e viver a vida de Deus, de Cristo, né? Viver a vontade de Deus na minha vida, né? Seguir os Uhum. passos de Jesus. Mas para mim, eu já tive várias experiências no mundo espiritual, mas nenhuma das experiências que eu já tive se compara com o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Para mim, ela marcou. Às vezes, quando eu fecho os olhos, eu lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, aquilo marcou, foi uma experiência tremenda. Então, desde quando eu fui batizada com o Espírito Santo,
é como que Deus colocou dentro de mim uma bússola. Compreende? Sim. Então, essa bússola, ela tem me guiado. Sim. E, desde então, para mim, não existe uma maior experiência na vida do cristão quando ele é batizado, selado pelo Espírito Santo. Amém. Esse momento é um momento extremamente especial e é bem isso, né? Ele nunca se apaga, ele nunca pode acontecer vários desafios na nossa vida, mas é um momento que é levado para a vida inteira e as experiências delas vão aumentando ao longo, né, da nossa renúncia, ao longo do quanto nós, que nem você disse, né? Você disse referente à maior experiência foi você abrir mão de quem você era, do comportamento, das atitudes, né? A mesma, acredito, de pessoas, de lugares, ambientes, e para realmente viver uma nova oportunidade de vida em vida, né? Que justamente. É o mais sobrenatural. Renunciar, né? mesmo. Vida, renunciar, né? E ter que abandonar isso e ter essa grande experiência, né? De se entregar. E nessa parte do que você disse, do abandonar, né? De parar de ser aquela pessoa. Como foi para você? Foi fácil? Foi algo que falou, não, eu vou aceitar Jesus e pronto? Você teve um processo? Foi difícil para você? Né? Você teve que lutar contra quem? Contra você? Contra pessoas? Como que foi para você esse processo do abrir mão? Não foi fácil. E não é fácil. É uma renúncia. Servir a Deus é renunciar todos os dias, não é? Não é dizer que eu aceito a Jesus na minha vida e está tudo bem. Não. É uma renúncia todos os dias. Todos os dias é renunciar. A minha maior minha guerra não foi contra ninguém, mas sim contra mim mesmo. Renunciar às minhas vontades, o meu querer, para aceitar o querer e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre é soberana sobre as nossas vidas, ela sempre é a melhor, né? Então, sim, de fato, a maior dificuldade tem sido renunciar a mim mesmo. É um desafio, né? Sim. E com isso, né, essa renúncia, né? Essa renúncia é o que desenvolve a nossa fé, né? Porque a gente quer sempre fazer do nosso jeito, né? Do nosso jeitinho. Mas eu vou por aqui em vez dali, eu vou esperar um pouco mais. E a gente está acostumado com coisas para ontem, né? Então, essa pressa, essa ansiedade que nós seres humanos nós temos e desenvolvemos ao longo da rotina do dia a dia, da correria do dia a dia. Para a nossa própria fé, que tem situações na nossa vida, né, que não precisa ser algo milagroso, mas na rotina, que a gente precisa ter a fé, e a fé é aquilo que a gente não vê, tomar. E como que você faz, Ana, para você ter essa fé todos os dias? Para pisar onde você não enxerga, para andar onde não tem calçada, como que você faz para ter essa fé todos os dias? A minha fé ela é baseada, primeiramente, em Deus, lógico, né? Sim. Mas é na oração. Eu construo a minha fé na leitura bíblica e na oração, que eu acho que é a base de todo cristão. Porque na oração você cria uma intimidade com Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, você se mantém firme na fé. E era exatamente isso que eu ia fazer uma pergunta para você, né? Que eu anotei aqui mais perguntas referente à sua rotina, né? Você tem uma rotina ao levantar, tem um momento, tempo especial para isso, para fazer um devocional, na hora do café, ou na hora de você dormir, ou de madrugada? Como que é essa rotina para você alimentar a sua fé? Então, Martiele, eu sou esposa, eu sou empreendedora e sou mãe. Então, imagina como que é a minha rotina.
E eu tenho uma filha vai fazer 3 aninhos, então ela está naquele pique ainda, né? Mas, assim, eu consigo, sim, conciliar, eu tenho uma rotina, assim de oração quando eu acordo, eu sempre oro, eu sempre leio a palavra, mas durante o dia eu só oro. É assim, eu sempre estou orando em espírito, falando com Deus, né? Mas assim, meu devocional é na parte da manhã, à meia-noite, 3 horas da madrugada. Então, assim, são os horários que eu reservo para ter aquela comunhão com Deus, porque são os horários que eu tenho paz para ter aquela comunhão integral com Deus sem que nada me atrapalhe, né? Porque, querendo ou não, quando você vai ter aquela comunhão, o seu devocional com Deus, você tem que se desligar de todo, né, do mundo, esquecer e entrar ali para você falar com Deus, ter aquela liberdade, se entregar literalmente naquela conversa gostosa com Deus. Então, se você não tiver, não criar um ambiente, você não consegue se concentrar. Exatamente. E sobre isso, né? Eu vejo que muitas pessoas já vieram me perguntar, eu acredito que isso com você, sobre, mas eu não sei orar. Eu não sei orar, eu não sei falar bonito igual a pastora, eu não sei orar igual a Ana ora, eu não conheço essas palavras, né? Eu não sei orar, né? O que você pode hoje dizer para a pessoa que tem essas perguntas, de que não sabe orar? Na realidade, as pessoas acham que orar é uma coisa do outro mundo, né? Mas orar é você falar com Deus. Falar com Deus como... eu sempre penso assim, Marcele, que às vezes a gente perde horas e horas no telefone conversando com uma amiga. A gente perde não, assim, é uma maneira de falar. Passa horas e horas falando com um parente, com uma amiga, com pessoas mais próximas de ti, mas com Deus, por que você não faz a mesma coisa, né? Aí as pessoas falam, mas se eu for falar com Deus, ele não vai estar me conversando comigo. Mas lógico que não. Deus ele vai estar te ouvindo e você automaticamente vai ouvir a voz dele. Se você calar para ouvir a voz dele, então você vai ouvir a voz dele. Então, eu costumo dizer que oração é falar com Deus, é seu amigo íntimo. Quando você encontra um amigo, o que é que você vai fazer? Aquele amigo íntimo que você tem. Você vai conversar, você vai botar os papos em dias, não é? Então, com Deus é a mesma coisa. Com Deus é você sentar e falar assim, Pai, olha, eu estou aqui, o meu dia foi assim, se tem passando um problema, no qual seja a circunstância, você vai relatar para ele aquela situação. Então, a oração é conversar, é falar, é dialogar, é expor para Deus todas as coisas, todas as circunstâncias da tua vida. É bem isso, né? Eu sempre assim, eu tinha uma certa dificuldade na questão de oração bem no início, assim, da minha conversão, porque até então eu não sabia, né? Minha infância eu não sabia quem era Deus, eu não sabia que existia Deus. E depois que eu tive a intimidade com Deus, e eu achava que eu não conseguia orar, porque eu falava, tá, o que eu vou falar? Eu não sei, né, quem é. E isso que você falou referente a amigo é muito real, porque como que você conversa, por exemplo, 5 minutos com um desconhecido? Conversar. Mas no início é assim numa amizade. Isso. E depois vai construindo, quanto mais perguntas, Justamente. mais intimidade, né? Quando a gente vai se permitindo conhecer e ser conhecido, precisa perguntar, a gente precisa falar, a gente precisa se importar, precisa buscar, para se tornar amigos íntimos, né? Isso. E ser colocado na posição de filho, né? Justamente. Na Isso posição mesmo. de filho, né? Então, é algo que parece, como que eu posso dizer, infantil, mas é assim que Deus quer que a gente seja, né? Eu penso, para Ele, né? Isso, ser filho, ser amigo, ser tudo. Deus é tudo para nós, né?
É verdade. E essa oração, Ana, qual é o poder da oração? O que você acha que a oração, assim, ela tem poder para fazer? A oração, ela quebra barreiras. A oração, ela te leva a lugares que você jamais poderia, com as suas próprias pernas, ir. A oração, ela abre portas. A oração abre porta onde não tem parede. A oração transporta um monte, entendeu? Como se diz no versículo aí, Mateus fala, né? Então, a oração, ela é a chave que abre todas as portas. É isso. E tem, falando agora de abrir portas, né, de oração. Você teve um chamado de Deus em questão de versículo, né? Você tem essa rotina com Deus, né? Essa intimidade com Deus. Deus, ele te deu um versículo? Olha, eu gosto, eu gosto de muitos versículos na Bíblia, assim, que me cativam, mas tem um especial que eu amo, que eu gosto, sempre estou falando, às vezes quando alguma circunstância não é favorável a mim, né? Porque nós temos muito disso, mas quando não é favorável, eu falo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8:28. É um dos versículos que eu costumo sempre falar, independente da circunstância. Eu sempre falo esse versículo porque é um versículo que realmente tudo colabora para o bem do que ama a Deus. Se não foi bom, colaborou, porque você ama a Deus e Deus te ama. Se deu certo, é porque você ama a Deus e Deus te ama, entendeu? Então, é um dos versículos que eu sempre costumo falar, né? Essa semana eu falei para meu marido a respeito desse versículo. Olha só, fala mais. Não, é assim, é um versículo assim que, independente da circunstância, tudo colabora. O não de Deus já é um sim, né? E O nome de Deus é um eu vejo sim, um muito sim. isso. Eu já tomei muito não de Deus, e na hora é igual criança birrenta, se jogar no chão e, como diz os gaúchos, né, na minha família, se espernear e ficar ali, né, achando até conseguir aquela lágrima falsa, até conseguir a resposta. Tempo olhando com sabedoria, com maturidade, eu falo, Deus, o Senhor é bom demais, porque olha, esse Tá. não foi o meu sim. Esse Tudo não foi o meu colabora. sim, né? Na minha vida que eu queria, né, um sim de Deus, e Deus dizia não, mas assim, com o passar do tempo, ao longo dos dias, né, eu fui percebendo que realmente colaborou para mim, porque eu amo a Deus. Então, assim, tudo colabora. Ou sim ou não, tudo colabora para o teu bem. Não adianta, às vezes, a gente querer, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável sobre as nossas vidas, né? É verdade. E já pegando esse versículo sobre propósito, né? O que é propósito, né? Ali o versículo fala sobre ser chamado segundo o seu propósito. O que é propósito, Ana? Mulher, para mim, um propósito é você ter um objetivo na vida, alcançar, entendeu? Então, para mim, o propósito é esse, é você ter um objetivo a ser alcançado, né? Tem um propósito. Eu acho que são poucas as pessoas que vivem sem propósito. Ou um propósito, seja ele material, seja ele espiritual, mas tem um propósito. Sim. Almeja que alcançar. É, exatamente. E você pode dizer os 3 pilares de uma vida de propósito, por exemplo? O seu exemplo, por exemplo, qual é os seus 3 pilares aí de uma vida com propósito? Primeiro, é a fé. O primeiro pilar do propósito tem que ser a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e as provas das coisas que não se vê, né? Então, o primeiro pilar tem que ser a fé. Porque sem foco você não chega a lugar nenhum, não é? Como É é que verdade. você quer algo, mas se você não focar naquilo que você quer, é como, vamos, assim, você quer, digamos assim,
chegar a um peso, digamos assim. Você está acima do peso, porém você quer diminuir seu peso. Aí você tem que manter, primeiro, ter fé que vai conseguir, segundo, manter o foco numa boa alimentação, em exercício físico. Você tem que manter o foco, não desviar do foco, senão você não consegue. E o terceiro é a persistência. Você tem que ser persistente, porque a persistência, ela tem que ser persistente e insistente. Não pode desistir. Ainda que seja difícil, que esteja difícil, mas insistir. Sim. Entendeu? Então, são os 3 pilares: fé, foco e insistência. Persistência. Isso. Ali até uma situação que você falou referente ao foco, né, que veio assim na minha cabeça, referente ao mundo de hoje, né? Nós estamos falando de 3 pilares do propósito. Propósito é algo extremamente importante, porque eu já passei momentos extremamente difíceis, de crises de ansiedade, mesmo sendo cristã, porque eu tinha perdido esses 3 pilares. A fé, o foco e a persistência. No momento em que eu não sabia o motivo na qual eu estava levantando todos os dias. Eu até imaginava, mas eu não tinha força suficiente, não tinha esses 3 pilares para estar levantando da cama, por exemplo. Né? E isso foi extremamente difícil para mim. E o que me chamou muita atenção exatamente agora foi no segundo pilar, que foi o foco, quando você disse desviar. Muitas vezes nós temos uma fé, e essa fé é a construção da leitura, da palavra. Isso. O foco, quando vem a questão de nós mantermos o foco, nós nos distraímos. Na nossa vida, nos distrai. Né? Quantas coisas que vêm nos atingindo em questão de rede social, né, em questão de outras atividades, de estar, que nem você falou, da ligação. A questão não é você ligar para falar com a sua amiga, a questão é ligar para a sua amiga e falar coisas aleatórias que não edificam, né? É verdade. Nos afastam da intimidade com Deus e automaticamente nos afastam do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Isso, né? Verdade. Isso mesmo. É bem isso. E quanto a isso, né? Essa sua pegada, essa intimidade com Deus, essa sua vida de propósito, né? Você sofreu ou sofre algum tipo de preconceito? Martiele, hoje não, mas já sofri. No início da minha vida cristã, eu já sofri, sim, principalmente por parte de amigos de trabalho, colegas também, amigos e colegas de trabalho. Já sofri muito, assim, é a crentinha, sei o quê, agora não faz isso, agora não faz aquilo, não, sabe? Assim, fui um pouco excluída do meu rol de amigos, né? Mas até mesmo dentro da minha família, assim, dentro da minha casa, porque meus pais, minhas irmãs, a maioria não professava a mesma fé que eu. Então, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, acaba que a gente sofre um pouco de preconceito, né? Dentro da própria família. Sim, e como você lidava com isso? Quais eram suas bases? Olha, eu às vezes ficava triste, lógico, mas assim, eu sempre procurava uma maneira de não bater de frente, sempre orava, pedia a Deus para Deus me ajudar a lidar com aquela situação, porque também era novo para eles, né? Então, às vezes, a gente também tem que se colocar no lugar da pessoa, porque é algo novo, eles não estavam acostumados. Tinha uma amiga que era assim, aí de uma hora para outra, a amiga decidiu a ser crente, então, ou a filha decidiu a ser crente. Então, assim, querendo ou não, a gente também tem que ter, assim, um pouco de maturidade e não levar tudo a ferro e fogo, né? Então, orar e pedir para Deus ajudar, que eles possam compreender que hoje eu tenho um Deus e eu quero que esse Deus... Que quando a gente conhece a Jesus, a gente quer que todo mundo conheça ele.
né? A gente não quer ficar só com Jesus, só para a gente quer transmitir Jesus para outras pessoas, aquele amor que está dentro da gente quer transmitir para eles também, que eles conheçam mesmo Jesus que é a gente. Só que isso é com o tempo, né? Sim, é exatamente, né? Existe um tempo para cada coisa e para cada pessoa, né? Cada um tem Exatamente. o seu tempo. E hoje, né, falando você como mulher, mãe, esposa, né, cristã, serva do Senhor, como que você, qual que é o seu maior desafio hoje, em questão de ter tudo isso, né, no meio do novo século? Mulher, meu maior desafio hoje em dia é assim, eu falo de mim, que além de ser esposa, mãe, também o maior desafio é ser uma boa mãe, ensinar meus filhos no caminho, o caminho de Cristo e assim além de ser mãe, esposa, empreendedora, ainda educar os meus filhos assim no caminho certo. Então isso é um grande desafio para mim, né? Levar os meus filhos o caminho que eles realmente devem andar. Isso para mim tem sido um grande desafio. Sim. E você tem feito algo referente a isso com seus filhos? Você lê a palavra junto com eles? Você tem um momento com eles, falando quem realmente é Deus, né? Algum momento assim, referente com eles juntos ali? Como que Sim, é? aqui em casa eu sempre falo de Jesus, sempre prego Jesus para eles, falo de Jesus, do amor de Jesus. A gente que conhece a Deus, a gente quer que todos conheçam. E, inclusive, aqui em casa, eu sempre tinha, assim, agora que eu sempre coloco meu filho para ler a palavra, né? Eu sempre falo a palavra, eu prego a palavra para os meus filhos. E sempre faço o culto doméstico dentro de casa, né? Eu faço o culto doméstico, aqui em casa eu sou a cantora, a pregadora, eu faço culto doméstico, eu Aham. prego para os meus filhos, eu prego para o meu marido, porque o marido ainda não é cristão, né? Então, assim, eu tenho sido tentado ser a luz e o pilar dentro da minha casa, né? E até se você puder compartilhar com as outras mulheres, né? Você, mulher que está assistindo esse podcast, né? Um pouco do que a Ana está compartilhando, a vida real dela, essa é a vida real de É. uma mulher cristã, Uhum. né? Que tem os seus desafios, tem seus medos, tem as suas dificuldades, né? Mas está ali sendo persistente, está, né, atingindo a cada dia o seu propósito. E também, né, a questão de ser uma mulher que o marido ainda não é cristão. Então, é isso que eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Ana. Olha, Né, a questão de você dar um conselho para essas mulheres, porque hoje nós estamos vendo muitos casamentos, né, muitos divórcios, muitas pessoas se separando, pessoas sem paciência, mulheres que muitas vezes estão na igreja e falam, eu não isso quero mais. é verdade. Então, um conselho para essas mulheres, né, o que elas podem fazer, perseverar, continuar. Olha, Martiele, eu, por experiência própria, com um marido que não é cristão, a mulher ela tem que ser sábia. Como está escrito na palavra do Senhor, que a mulher sábia, ela edifica, e a tola, com a própria mão, ela destrói. É ser sábia. Ah, como que eu vou ser sábia? Não é fácil ser sábia, mas também não é impossível. É buscar em Deus a sabedoria. É ser sábia. É buscar em Deus a sabedoria. Dias difíceis vem. Mas é buscar em Deus a sabedoria de uma mulher sábia, de edificar o seu lar. Não desistir, é lutar, sabe? O meu conselho para as mulheres cristãs que têm maridos não crentes, é ser sábia, buscar em Deus a sabedoria e não desistir da família. Porque a família, ela é uma instituição feita por Deus. Então, por isso que existem muitos casamentos sendo desfeitos, filhos criados
separados do pai e da mãe, entendeu? São estruturas familiares abaladas. Então, eu particularmente penso, creio também, que a mulher, ela é o esteio da casa. Então, ela é o esteio da casa. Então, depende da mulher. Você, muito raramente, não vou dizer que não aconteça, mas muito raramente você vê um marido querendo sair de casa. A maioria das vezes é parte da mulher a separação. Às vezes porque não suporta mais a situação, porque não aguenta mais viver daquela maneira, aí parte muitas das vezes da mulher a separação. Por isso que a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica, e a tola com a própria mão ela destrói. Então, a gente tem que buscar em Deus a sabedoria para edificar, porque nós somos o pilar da casa. Nós somos a formosura de dentro do nosso lar. A mulher que dá o encanto do lar. Entendeu? Então, o que eu digo para as mulheres que não têm esposo crente, não é muito pelo falar, não, que às vezes você fica ali falando. Eu, no início, fazia isso aqui em casa. Fazia isso com meu marido. Eu fui percebendo que ele se enfadava de tanto eu falar, entendeu? Se cansava e saía. Entrava aqui e saía aqui. Sabe o que eu fiz? Eu começava a mudar em mim. Às vezes, não é por muito falar que ele vai escutar, mas pelo meu testemunho, como crente, como serva de Deus, como mãe, como esposa. Nós temos que ser o referencial, o reflexo, o exemplo. Meu marido hoje me olha de forma diferente de quando, no início do nosso relacionamento, porque eu amadureci muito, então ele me olha muito diferente. Hoje ele me escuta quando eu falo, mas não foi por muito falar, foi na oração, construído na busca da palavra, entendeu? Então, hoje eu vejo isso em meu favor, né? Graças a Deus. E o que eu digo para as mulheres que estão vendo, ouvindo esse podcast abençoado, né? Essa mulher maravilhosa, meu girassol, que eu sempre costumo falar que você é o meu girassol, né? Graças a Deus que Deus colocou você na minha vida, quando eu estava trabalhando, você passou no meu trabalho, e ser forte, corajosa, porque Deus é contigo. Amém. Tudo isso que você falou é extremamente importante, porque o nosso pilar família é o pilar mais atingido, né? É o pilar que, nos dias de hoje, né, nós mulheres, muitas mulheres, até querem ter a coragem, mas não conseguem agir, né, Ana? O que fazer, para onde corre, o que faz. E a tendência é procurar conselhos em lugares errados, ambientes, né, que não é seu lar, de pessoas que não edificam também. Justo. Aqui compartilhando esse conteúdo no YouTube, né, com você, mulher, né, e que você pode ter o nosso contato também, caso você tenha passado por qualquer situação. Nós temos o grupo, né, de WhatsApp de Mulheres de Coragem, que você pode estar participando, é só chamar a gente no direct, aqui no YouTube, né, entrando em contato comigo ou com a Ana, que nós estaremos aqui. Não passe por isso sozinha, né, Ana? Isso, não passe estamos por aqui para orar. Por desafios, não desista do seu propósito, não desista dos seus planos, né? E juntas somos mais fortes. Né? Amém. Vamos caminhar juntas aí. E essa palavra que você trouxe do seja forte, corajoso, né? O quanto isso, eu sou suspeita para falar, mas no momento em que Deus disse isso para Josué, ele estava com medo. A ação dele viu que ele estava com medo de assumir o que foi dado a ele. Justo. Isso, mulher, se você tem medo, seja forte, corajosa. Compartilhou aqui o amor de Deus na vida dela. Tem um grande testemunho que vocês vão ter oportunidade ainda de ouvir. Amém. Em nome de Jesus. E aos poucos aí a gente vai nos compartilhando um pouco mais sobre a história da Ana aqui também. Muito bem. Ana, quero agradecer a oportunidade de ter você aqui. É uma honra ter você aqui.
Uma honra ter você no grupo do Mulheres de Coragem. Você é uma mulher escolhida por Deus para estar aqui. Eu sou muito, muito grata pela sua vida, sou muito grata de fazer compra naquele mercado e também tive a coragem de pedir seu telefone, é meio estranho, é por isso que eu falei essa questão, né? E você deu o exemplo do amigo, exemplo da nossa amizade que tem sido construída, né? Por entender, a Ana, ela trabalhava em um mercado e eu ia fazer todo mês compra nesse mercado, eu e Fernando, né, meu esposo, e eu primeira vez que eu vi a Ana e soube que ela era brasileira, eu falei assim para o Fernando, eu vou falar com ela um dia. Aí ele falou, então fala, porque ele sabe que eu falo. Aí eu fiquei, eu falei, mas ela tem algo diferente, ela tem algo especial, eu preciso falar com ela. E às vezes que eu ia lá, eu não tinha coragem para pedir o telefone, porque ia ser muito bizarro eu pedir, eu sentia que ia ser muito bizarro eu pedir. Aí, certo dia, eu falei, não, hoje, se ela estiver lá, eu vou pedir o contato dela. E Deus colocou no meu coração isso. E chegou o dia que a Ana estava lá, eu pedi o contato dela, e a gente começou a conversar, e é exatamente assim que funciona com Deus. É quando verdade. nós estamos dispostos, com o coração disposto a conhecer. Em estar, e hoje a Ana recebe eu dentro da casa dela, né? Ela faz as minhas unhas junto, né? Hoje ela faz parte do Mulheres de Coragem. Então, assim, é nós estarmos dispostas a amar, estar dispostas a criar novas amizades, a estar disposta a ouvir a Deus, né? Que nem a Ana nos ensinou hoje, falando, não é só falar, mas é ouvir, né? E quando Deus vai falar, a gente dá tchau, dá amém, e o coração não está ligado. É muito bom isso, obrigada por compartilhar tudo. Eu anotei aqui uma folha. Eu sempre anoto tudo, porque eu também aprendo muito, muito, muito com vocês. Amém. Gratidão, Ana. Eu que agradeço, Marcele. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa mulher guerreira, uma mulher corajosa, que tem abençoado outras mulheres, né? E esse projeto seu, tenha certeza que primeiro ele nasceu no coração de Deus. E ele vai arrebentar, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, viu? Amém, eu recebo. Em nome de Jesus, vai ser bênção, mulher, toma posse. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Eu que agradeço, viu? Obrigada, gente, um abraço e até o próximo podcast. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau.